Esse é o Vitor. Vitor chegando aqui no trabalho. Vamos ver que hora que ele vai conversar. Ô Vitor! Você tá bom, meu irmão? Bem, estou reconhecendo o cabo do óculos. Ah! Eu vou tirar esse óculos então. Ah, é o Ronaldo? O Ronaldo. A caminhada do Vitor. Ô Vitor, passa lá, passa lá. Enxergando, hein? É, seu porcaria. Ô Vitor, o que você vai fazer agora? Você tá bom? Não tese nada. Em tese nada. Você quer gravar alguma coisa? Eu queria gravar, velho. Quer aprender alguma coisa? Eu quero aprender, eu ser o professor. Acabei de ir lá no Zé Haber e falar algumas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo? Quero testar. Quantas partes tem o hino nacional? Eu tô achando que você tá ficando craque nesse negócio do hino nacional, viu? Não, não é só hino nacional. Não, eu sou craque em muita coisa. Muita coisa, mas eu não sei. Quantas partes? Quantas tem? 3. Só tem? Eu quando dava, eu dei aula também em faculdade. Certo. Eu não sou professor de história, mas sou... Curioso. Não, eu conheço bem história do Brasil, história geral. Fruto de anos de leitura. Não é de um dia para o outro que se aprende, não. O hino nacional, eu quando dava aula, por exemplo, lá no Agrícola, eu ensinava a cantar e comentava cada palavra mais difícil para saberem o que significava. Nós somos mais ou menos 206 milhões de brasileiros. Não tem 1 milhão que sabe isso. E ouve todo dia. E eu aprendi, não é coisa minha, eu aprendi com a dona Lúcia Giz Serrazzo. Foi minha professora. Eu aprendi em 1957, faz 60 anos. E nunca esqueci. Ele tem uma introdução. Essa introdução tem letra e tem música. A música você sabe. Mais ou menos assim. E aí termina assim, ó. Tam, 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 tam. Aí começa. Aí eu vi no Doipiranga. A música é assim: espero, Brasil, que todos cumprais com vosso dever. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Gravai o buril dos passanais do vosso poder. Ei, avante, brasileiro, sempre avante. Aí tem mais 2 frases que eu não me lembro mais, mas termina assim: Ei, a SUS. SUS significa coragem, ânimo, vigor. Ó, SUS, ó, ânimo. Aí começa. Ouvir. Então você agora é um de 1 milhão mais ou menos de brasileiros, se tiver isso, que sabe. Você aprendeu isso. Aprendi agora. Hoje. Ô Vitor, mas que coisa boa. E você lecionou aqui qual escola? Lecionei em várias escolas. Eu fui professor na Mauá, em Ribeirão, na faculdade, fui na de Ituverava. Colégio Agrícola. Colégio Agrícola você lecionava o quê? Só português? Só português. A língua de Camões. Eu te ajudo não. A última, como é que chama lá? A última flor do laço. Inculta e bela. Inculta e bela. A formação. Camões. Muito bonito. Ô Vitor, coisa boa. Como é que você vai descer? Eu vou descer. Eu vou bater um papo com você aqui fora, em então frente aqui, a academia. Eu quero perguntar, você falar mais um pouco sobre esse Clube dos Bagres, qual que é a história dele aí, no início. Você já falou isso aí. Você já falou. Eu não sei o que eu já falei. Mas assim, qual o seu período aqui? Qual foi o período? Meu período aqui começou em julho de 1970 até hoje, ininterrupto. Eu devo, se eu for para o Guinness Book, eu acho que eu ganho, porque não teve nenhum presidente de clube até hoje que ficou igual eu, quase 50 anos. Daqui nasceu o basquete de Franca? Não nasceu aqui.
basquete nasceu aqui, começou aqui por volta de 1920, 1930. Depois, você está falando... O Clube dos Bagres. O basquete profissional. Ele foi depois lá para o IETC, mas esse profissionalismo não é um profissionalismo como você entende hoje. Era chamado de profissionalismo marrom. Você já ouviu falar nisso? Você me contou que a pessoa não podia... O profissionalismo marrom significava o seguinte, que a Federação Paulista de Basquete não permitia que jogador fosse remunerado. Todo jogador tinha que ser amador. Certo. Então, mas eles eram remunerados. Mas eram remunerados por baixo do pano. Por certo. Isso chamava profissionalismo marrom. É o Caixa 2? Mais ou menos. Então a contabilidade do clube de 1953 até 1970, ela praticamente não existia, porque eles tiravam uma parte do dinheiro do clube a partir de 1960 até a minha entrada aqui, mais uns 2 anos, só que eu não dei dinheiro. Até 1960 até 1970, que foi a época até 71, 72 mais ou menos, o clube manteve o basquete. Antes disso, era lá no IETC e os abnegados, os que gostavam do basquete, eles se juntavam, Nélio Zanardi Pera, Juca Vilhena, Zé Gibaile e outros, eles se juntavam e arrumavam com promoções, alguma coisa, para pagar o pessoal. Todos ganhavam, apesar de alguns falarem que alguns não ganhavam, não vou citar nomes, mas não é verdade. Todos ganhavam. E esse profissionalismo, é o que eu falei, profissionalismo marrom. O basquete veio para cá por volta de 1960, eu tinha 17 anos nessa época. E aqui permaneceu até 72. Mas é comprido demais a história, não dá para falar assim. Esse ginásio aí foi ganho, praticamente ganho, mas teve que pagar as prestações dele, mas quem pagou tudo fui eu, a partir de 70, porque não pagavam, eles não tinham dinheiro, não sobrava dinheiro para isso. Da Dona Eloá Quadros, quando o Jânio Quadros era governador. E existem, como esse ginásio aqui, vários outros no estado de São Paulo que são idênticos. É um projeto do Ícaro de Castro Melo, que deve ser netos dele lá em São Paulo. Ainda tem o escritório de arquitetura lá em São Paulo. Aqui, então, teve partidas importantes. Por esse lado, ele é histórico, mas não pela construção em si. Além do que ele é tombado, mas ele nem poderia ser tombado, porque essa construção aqui já sofreu alterações na parte externa, e prédio tombado não pode sofrer alterações na parte externa. Aqui já sofreu. As telhas de vidro para entrar iluminação e ar não eram desse jeito, eram telhas, a prefeitura pôs na época do Ari, quando o Pedrocão ainda estava em reformas. Eu paguei, a Dona Eloá pediu para o Jânio Quadros, ele mandou, deu dinheiro para fazer o ginásio, e as prestações quem pagou fui eu. Entendeu? O clube estava arruinado quando eu entrei, em 1970. Eu peguei o clube no chão e levantei nas mãos. Eles achavam que um menino de 27 anos, que o clube ia estourar nas minhas mãos. Eu ia ser o coveiro do clube. E deixaram, porque senão não teriam me pegaram como uma espécie de bode expiatório. E eu não deixei o clube acabar. Eu fui o primeiro no Brasil, uns 15 anos antes do Brasil começar a fazer esse tipo de coisa, a fazer parceria com entidades industriais, comerciais, para colocar um nome na divulgação. Camisa. E a federação aceitou
e era Clube dos Bagres Emanuel. Quando eu entrei, eu fiz uma diretoria à parte pro basquete. Basquete que eu jogava desde 1930. O Luiz Domingos, o Carlinho Eubank, o Luiz Pé de Viado, o Luiz Domingos, Paulo Arquete e vários outros. Tinha outro irmão do Paulo, acho que o Pedroca, quando chegou aqui... Pedroca foi meu professor no IETC, deve ter chegado em 1950 e pouco, casou-se com a filha daquele cartorário que foi assassinado na estação, Marcos Sodré, era amigo do meu pai. Chegou, era professor de Educação Física formado, ele e a dona Helena, lá no IETC. Lá era uma quadra externa de cimento, sem cobertura, e era lá, e ele que começou a incentivar o esporte, dava mais força para o basquete. Pra gente, ele dava uma bola, deixava a gente jogar futebol, e aula de educação física ele quase não dava. Não dava. Ele se preocupava principalmente com basquete, era a menina dos olhos dele. Fez história. Fez história. Pedroca. Sim, Pedro fez história. Afluente Manilha, né? Pedro Murilo Afluentes. Murilo Afluente. É isso aí. Ô Vitor, que coisa boa, rapaz. Hoje você tá, desculpe, há quantos anos? 75. 75. E você ainda veio aqui no clube, administra eu venho todos os dias, 365 dias por ano. E eu sou testemunha disso, que eu registrei você chegando umas aqui. 4 eu tô aqui. Você jogou aqui esporte que você sempre jogou? Você jogou futebol? Eu jogava futebol de salão, mas eu sempre fui ruim. Nunca se destacou como esportista, não? Eu me destaquei e ganhei eleição aqui porque eu era, não digo contra o basquete, eu era contra pegar o dinheiro do clube e dar para o basquete. E o clube quando eu entrei, tinha muro caído, o clube não tinha crédito em lugar nenhum, nunca pagaram INPS, nunca pagaram fundo de garantia, nunca pagaram o ginásio. Os funcionários deviam pagar, né? Você foi eleito vereador, foi presidente da Câmara, foi o grande administrador, foi candidato a prefeito. Mas, ô Vitor, quando você chegou aqui... Eu fui cristianizado quando eu fui candidato a prefeito, mas você não sabe o que é isso. O que é isso? Né? Cristianizar era o Cristiano Machado. Quando foi candidato em 1951. O Getúlio, o brigadeiro Eduardo Gomes e o Cristiano Machado. O Cristiano era praticamente o mais forte, mas o partido o abandonou para apoiar o Getúlio e não davam recursos para ele. Quando um candidato é abandonado pelo partido e não recebe ajuda do partido, eles criaram um verbo, cristianizar. É falta de apoio do partido, como acontece muitas vezes até hoje. Entendeu? Eu fui cristianizado quando eu fui candidato a prefeito pelo PDS. Mas você eles não me ajudaram em nada. Você se destacou muito. Eu fiz a minha campanha às minhas custas. Eu ia perder, mas eu não poderia retirar minha candidatura e eu levei mais ou menos... Na época eram 3 candidatos? 10. Eu fui quase que em último lugar. Era candidato forte, fui perdendo o apoio, é igual uma roda gigante. Se ela te pegar na ascendente, você vai. Quando ela te pega na descendente, você não para de perder voto. Você vai perdendo os votos. As pessoas que iam votar em você mudam o voto. Quando esse caso de cristianizar. Eu não recebi ajuda nenhuma. Então, mas eu não podia retirar minha candidatura porque eu estaria prejudicando os candidatos a vereador que estavam comigo. Só dos que estavam comigo, só o Granzotti que se reelegeu. Então eu, por uma questão de dignidade, eu fiquei até o fim. Ô Vitor, quando você começou aqui, o Clube dos Bagres teve um momento áureo. Teve o quê? Um momento áureo, de pique aqui, toda a moçada. Aí eu teria que remontar no tempo a época da Rainha Vitória, quando a Inglaterra dominou o mundo e mandava tropas
para os países que ela dominava. Os oficiais não tinham onde ir, aonde frequentar. Aí eles fundaram os clubes, onde eles fumavam, bebiam, jogavam, não entravam mulheres. Aí começaram os clubes. Isso foi uma criação das forças armadas inglesas, da Inglaterra. Depois começou o futebol, alguns anos depois, algumas décadas depois, começaram os clubes de futebol que tiveram um auge. Esse auge foi mais ou menos até lá para 1970, 1980, e depois entraram em declínio. Esse auge, para ilustrar o que eu estou dizendo, você para entrar de sócio no clube no Rio de Janeiro, no Botafogo, eles davam uma bolinha branca e uma bolinha preta para cada conselheiro e diretor. Se aparecesse uma bolinha preta lá na votação, eles não te aceitavam como sócio. Então, o Botafogo tinha patrimônio, tinha tudo. Hoje o Botafogo nem patrimônio não tem. Só tem o time de futebol. Aí entraram em declínio. Hoje ninguém liga muito para clube, com algumas exceções. Quase todos os clubes nessa situação, mais ou menos, apareceram pequenos clubes de classes aí, trabalhadores, comerciários, bancários. Esse ainda se mantém mais ou menos. Mas clubes como o Clube dos Bagos, Francana, Palmeirinhas, eles entraram em declínio. Quase todo tem o patrimônio comprometido. O Clube dos Bagos não tem. O Clube dos Bagos tem um patrimônio de 15 a 20 milhões e só deve IPTU da prefeitura, que deve estar entre 150 e 200 mil, que eu não sei se o clube é obrigado a pagar ou não. Não é do clube, é dos terrenos que o clube tem na entrada, na Avenida Severino Meirelles. Tem ainda 10 terrenos lá, onde está um Hotel I, que é do clube. Somando esse patrimônio, o clube tem uns 15, 20 milhões de patrimônio e deve 150, 200 mil. Deve 1% do patrimônio, mais ou menos. Os outros clubes no Brasil inteiro estão todos falidos, com os patrimônios comprometidos. É lógico que tem exceções. Toda regra tem exceções. Tem exceções, como é o caso aí. Ô Vitor, isso aqui, você me contou aqui, da outra vez que eu estive aqui conversando, que quando foi feita essa avenida, Hélio Palermo, isso aqui. Essa rua aqui é a rua General Carneiro. General Carneiro. Ô Vitor, vocês estão em frente ao Clube dos Bagos aqui. Você que é um dos diretores aqui, acompanhou toda essa mudança aqui da Hélio Palermo, né? Sim. Esses viadutos. Eu me lembro vagamente, aqui antes do Clube dos Bagos tinha a piscina do seu Antônio Domenes. Era uma piscina que se pagava para entrar, tinha uma parte mais rasa, uma parte mais funda. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu quase morri. Eu pulei na parte mais funda, não dava pé e eu não sabia nadar. Pode. Eu não sabia nadar, alguém me tirou, era muito frequentado, algumas pessoas, ou uma pessoa, não sei, não me lembro, me tirou, mas eu quase morri afogado aqui. Tinha a piscina do seu Antônio e tinha um campinho de futebol cercado por bambuzais mais embaixo. Foi aqui, e o resto dos terrenos aqui em volta era do Bigu. Um homem injustiçado aqui em Franca, foi um grande desportista que ajudou todos os clubes aqui em Franca, inclusive, principalmente a Francana e o Clube dos Bagos. Eu tenho uma sala aqui que tem o nome dele. Ele quebrou aqui, era comprador de café, foi embora e ninguém mais nunca falou nele. E eu pus um nome da sala, o nome dele, consegui o endereço dele no Paraná, mandei uma correspondência para ele contando essa história. Ele mandou me agradecer, disse que ficou muito satisfeito, mas nunca mais voltou em Franca. Ele já deve ter morrido há muitos anos. Aqui passava o Córrego dos Bagos. Aí eles fundaram o clube, que foi inaugurado em 3 de setembro de 1953. Mas o clube, essa avenida, Hélio Palermo, aqui era antigamente aqui na rua General Carneiro, onde nós estamos, aqui não tinha ponte.
Aqui tinha uma pinguela. Eu não me lembro disso direito, mas o Naline, que trabalhou aqui, e esses vizinhos mais antigos aí, como o Nelson, eles lembram perfeitamente da pinguela. Eu já vi foto dela de 1930, era pinguela. Certo. Não tinha ponte. Mas, aí depois fizeram a ponte. Quando fizeram o clube, eu por duas razões, essa Avenida Palermo foi a causa do clube perder quase todos os sócios, que chegou a ter 3, 4 mil sócios, hoje tem uns 50. Nem isso, que eu estou contando aí os remidos, e deve dar uns 70 com os remidos, é tudo velho os remidos, são todos velhos. Então, o clube perdeu o sócio, ficou 2 anos parado, tinha o country, estava em construção, o Bags 3 estava quase pronto, mas não tinha mais sócio, nós tivemos que vender o country e paralisar o Bags 3, que estava praticamente pronto também, porque não tinha quem frequentasse. Eu não tentei impedir a passagem da Avenida Hélio Palermo por duas razões, são fáceis de entender. Primeiro, porque eu achava que o interesse da cidade, o progresso da cidade, e o clube obstaculizava, porque ficava no meio da avenida, entre a Hélio Palermo e Antônio Barbosa Filho. Se o clube não fosse trespassado por ela teria que dar volta no quarteirão, seria uma complicação danada, a avenida não teria continuidade, não seria uma avenida única. E eu considerava que o interesse da cidade estava acima do interesse corporativo, associativo do clube. E segunda razão, que no final seriam até 3 razões, que a prefeitura poderia pura e simplesmente desapropriar o clube, que ela fez. Ela fez e eu não criei problema. Por uma razão, além dessa que eu citei, da prefeitura ter desapropriado, mas que foi uma apunhalada nas costas do clube, que fez o clube perder os sócios, porque as pessoas não tinham dinheiro para ir lá no country, e ficou 2 anos paralisado aqui, todo mundo falando que o clube ia acabar, e acabou mesmo, perdeu o sócio, não recuperou. Mas a outra razão é que uma parte do clube foi edificada em área não edificante. Apoia que fica melhor. Em área não edificante, que era essa lei de represas de rios, eu não sei se ela atinge córregos também, são 15 metros de cada lado, não se podia edificar. E eles edificaram a parte do clube, aquelas piscinas de crianças e parques infantil e tal, estava edificado em área não edificante. Então o clube no final iria perder de qualquer forma. Aí eu não criei problema, deixei passar a avenida. Não criei nenhum caso jurídico para obstaculizar a consecução e a união da Avenida Antônio Hélio Palermo com Antônio Barbosa Filho. Eu disse que o córrego, eles mudaram o córrego, ele era curvo, eles retificaram o córrego. Esse fundo desse córrego é todo de pedra, daquela pedra preta, não sei como é que chama aquela pedra. Ele é muito difícil de afundá-lo. Nem com explosões, além de uma dificuldade imensa para fazer isso. Eu acho que não adiantaria. E ele não pode se expandir pelas laterais, porque tem edificações na Avenida Palermo e Antônio Barbosa Filho. Não dá para edificar. Eles podem aumentar a vazão de lá, depois do Galo Branco. Mas eu tenho a impressão que daqui uns 50 anos, Franca deverá ter 1 milhão de habitantes, e esse córrego vai ficar igualzinho, no meu entender, igualzinho o Tietê, o rio Tietê em São Paulo. Ele vai inundar sempre, porque eu escrevi sobre isso antes da passagem da avenida, que quando os bairros, como por exemplo o bairro Barão, lá perto do cemitério Santo Agostinho, e outros bairros forem, com o surgimento desses bairros, a água que adentrava o solo, que era contida,
pelas ramagens, pela grama, pela própria absorção pelo solo, a chuva, era contida em parte, ela deixaria de ser contida e ela iria vir inteirinha para o córrego dos Bagres. E aí o córrego não daria conta, como não dá mesmo. E não vai dar. Vitor, você viveu aqui toda a sua vida, você lembra de enchente aqui antes dessa... Muitas aqui no Clube dos Bagres. Eu mesmo entrei no meio de uma aqui que quase me cobriu para tirar as coisas do vestiário. Na minha época não era o clube, o córrego não era nem calçado, eu cimentei. O Samelo me fez uma notificação extrajudicial dizendo que enchente lá no Samelo teria sido provocada porque eu cimentei o fundo do córrego e ficava cheio de sujeira. Eu, pelo contrário, isso aí facilitava que a água corresse. O Hélio Palermo falou que eu não iria permitir que eu cimentasse, falei que ia cimentar de qualquer jeito, cimentei mesmo, e ficou por isso mesmo. Agora eu mandei, respondi para o Samelo para eles processarem São Pedro, que o clube não tinha nada que ver deles terem feito a fábrica deles abaixo do nível do córrego. Foi o volume d'água que fez inundar. Não era o Clube dos Bagres. Eu tentei facilitar que a água que passava dentro do clube corresse mais depressa. Teve muitas enchentes, derrubava paredão, muitas. E é uma época que os córregos... a cidade era bem menor. Não tinha calçamento nos córregos. Não tinha. Né? Nenhum. Canalizado. Era tudo terra. E as pedras, sujeira, vinha e parava. Parava e fazia. Eu cimentei para não parar aqui dentro. Para fazer. E aqui também tinha o aspecto de que era uma queda, né? Bem inclinado, não era? Que quando passava aqui dentro do córrego já pegava a velocidade. Ele vem caindo, vem caindo, a água de morro abaixo ninguém segura, viu? Ô Vitor, coisa boa conversar com você, mas eu quero voltar aqui uma outra hora. Hoje foi bom, você já falou um pouco de história e eu fico registrando esses momentos aí da Franca. Eu fico satisfeito também porque eu estou falando para a posteridade. Da posteridade, isso mesmo, obrigado. Eu acho muito interessante o registro. Documentário. Eu tenho um livro, por exemplo, Mosaicos, são 5.000 exemplares, eu só tenho um que está esgotado. Eu pago R$50 para quem me devolver algum, ninguém devolve. Eu pago R$50. Mas é uma riqueza aquilo. Eu falo sobre isso. E você deve ter um que eu mandei para a Câmara. Eu tenho. É só você ler, lá está escrito Clube dos Bagres. É o Clube dos Bagres. Tem lá umas 30 folhas sobre o Clube dos Bagres. Mas agora com a sua voz ela ganha outro calor e outra... Muito bom. E eu fico envaidecido da minha voz percorrer os anos futuros e alguém vai ouvi-la daqui uns 100, 200, 300 anos. Quando Franca tiver 1 milhão de habitantes. Quem sabe. Vamos ver. Eu tenho quase certeza que esse livro meu, Mosaicos, é um livro raro porque ele contém uma parte da história da Franca. Eu gosto, sou um aficionado dela. E você viveu essa história? Em parte. Em parte. Porque eu escrevo de coisa de 100 e tantos anos atrás, quase ninguém escreveu. Por exemplo, Chachine, meu amigo, grande conhecedor da história da Franca, mas a história da fundação da Franca. Mas a história intermediária, por exemplo, de 1850 até 1900, tem casos interessantíssimos, como uma fábrica do Catita, que explodiu, matou 3 filhos dele e mais um moço, depois de mais de 19 anos que eles não deixaram ele parar de fabricar os foguetes, era muito antes dos Scarabucci. Ele teve outra explosão, nessa ele morreu, e o outro filho dele, o último, que era o Catita Júnior, Catita é minúsculo, o nome dele era, eu esqueci o nome, virou meleiro. Esse tipo de história que eu já escrevi para jornais, revistas, eu conto essas histórias que quase ninguém sabe. Ele que mandou Silvio, assim. Tá bom, Silvio? Você tá bom, Silvio? Eu tô conversando aqui, o Vitor tá contando história para 200 anos. Ele conta, meu. E ele conta. Quem tem história, não tem? Tem pai, sabe. Graças a Deus, lá. Esse é o homem da IDEF.
Né? Você tá no INDEF ainda não? Não, já saiu lá. Já saiu. E a luta, o Vitor está contando história bonita. Ô Vitor, você é fantástico, eu gosto de conversar, você tem facilidade, né? você conhece. Ele e depois e nem somente com conhecimento, mas é com classe, porque ele conhece o português. E é professor de português. Então eu gosto, viu? Ô Silvio, eu vou fechar esse ciclo aqui, você e o Vitor. Você conhece o Vitor há quantos anos? Desde menino? Desde na época de bancário. Desde 57, por aí. 57? 57, 58. 60. Você já tomou muito banho aqui no Clube dos Barcos? Fui campeão 2 vezes de futebol de salão. E hoje você joga o quê? Hoje não joga nem quimba, mano. Hoje nós jogamos pra morte. O Vitor falou que jogou futebol de salão, é meu? Jogava aqui. Mas eu te falei que eu era péssimo. Nunca fui disputar nada. Eu era Ô Vitor, obrigado pela sua atenção. Ronaldo, eu tô aqui registrando, passou o Silvio aqui e eu gostei porque ajuntou mais um companheiro do Vitor. Eu não sei se tem meu livro Mosaico. Tem. Aquela é histórico. Sempre que me deu. Então hoje eu boto 50 reais, são 5 mil exemplares, boto 50 reais no livro daqui. Ninguém me devolve. Não devolve não. Ninguém devolve. É histórico, bicho. É histórico o livro. Ó. Obrigado. Ronaldinho, foi um prazer revê-lo. Foi um prazer também. Deixando o nosso retrato aí para 100, 200 anos para frente. Obrigado. Ó, um abraço para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, Silvio. Um abraço. Valeu, valeu. Valeu. Aí, ó, eles estão chegando aqui no serviço. Gente que trabalha, que faz a história da Franca.